Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual do GEFA, Grupo Espírito Francisco de Assis, de Niterói. Esse ambiente que nos acolhe com tanto amor, com tanta energia. Hoje nós vamos ouvir a nossa amiga da casa, Marta Novis, que vai discursar sobre o tema Uma Realeza Terrena. E para nos envolvermos, nos aproximarmos, de Deus, de Jesus, vamos fazer uma prece. Elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade. A Jesus Cristo, nosso irmão, que tantos exemplos bons nos deu. E a todos os amigos espirituais da Casa de Francisco, que neste momento nos acolhem em cada lar. Vamos agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje para ouvir as palavras da nossa amiga Marta, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita que tanto nos acolhe e nos acalma. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Olá, meus amigos. É uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para lembrarmos daquilo que nos foi deixado por Jesus e também daquilo que nos foi legado por Allan Kardec. Nós hoje vamos refletir acerca do tema Uma Realeza Terrena. Quando a gente vai ao segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, no item primeiro nós vamos encontrar uma citação do apóstolo João. Diz ele: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no seguinte: apesar de nenhuma das obras fundamentais do Espiritismo deixadas por Allan Kardec a gente vai encontrar referências de que Jesus é o governador do orbe terrestre, Leon Denis, em sua obra O Poder do Ser, do Destino e da Dor, faz menção a esse fato. Da mesma forma, Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz através das mãos do saudoso Chico. Então, vejamos. Jesus participou da formação deste planeta e cuida dele desde então. Então, sendo assim, a gente não pode achar nem afirmar que Jesus pertence a nenhuma religião ou filosofia. Jesus é responsável pela humanidade terrestre inteira. Ele enviou para cá vários missionários, de acordo com a evolução dos povos que aqui habitavam. Assim, a gente pode trazer os exemplos de Krishna, na Índia, que chegou no ano de 3228 a.C. Depois a gente lembra de Moisés, que chegou ao Egito no ano 1526 a.C., Buda, também na Índia, no ano 563 a.C., Sócrates, na Grécia, no ano 470 a.C.,
E todos eles traziam informações sobre a imortalidade da alma. Só que como esses povos não conseguiram entender a mensagem que Jesus fez chegar através desses missionários, ele resolveu ouvir ele mesmo, o Mestre. Aliás, vamos nos lembrar que esse título, Mestre, foi o único que Jesus aceitou quando ele estava encarnado aqui no orbe. Então, qual o objetivo? O objetivo de Jesus, quando veio à Terra, foi exemplificar o amor a Deus e o amor ao próximo. Para tanto, ele lançou a semente da vida futura. Por quê? Porque os homens ainda não conseguiam entender a sua proposta de um reino que está dentro de cada um de nós. Só a existência da vida futura justifica essas anomalias que a gente vê aqui na vida terrena e se mostram de acordo com a justiça de Deus. Os judeus naquela época tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. E o que Jesus fez? Jesus revelou àquele povo que existia um outro mundo, onde a justiça de Deus seguia e segue até hoje o seu curso. Só que Jesus não podia dar a eles a luz completa. A gente não diz que quando a luz é muito forte a gente não consegue enxergar? Então, da mesma forma, Jesus não podia mostrar tudo àquele povo completamente despreparado para receber tudo aquilo que ele vinha oferecer. Então, ele passou para aquele povo a ideia de vida futura como sendo um princípio, como sendo uma lei da natureza, a cuja ação ninguém poderia fugir. Vamos observar, vamos nos lembrar desse encontro de Jesus com Pilatos, narrado por João. Para o rei dos judeus, para Pilatos, o que significava observar as leis de Deus, seguir as leis de Deus? Para eles, se fossem seguidores dessas leis, eles teriam uma recompensa. E que recompensas seriam essas que eles poderiam receber em seguindo essas leis divinas? Eles achavam que a recompensa chegaria através de bens terrenos, ou então, sendo a sua nação a suprema nação dentre todas as demais, mas eles também achavam que a sua recompensa era ter vitórias sobre aqueles que eram seus inimigos. E o que eram esses castigos quando eles não obedeciam essas leis divinas? Por exemplo, calamidades públicas, derrotas que eles sofriam perante seus inimigos. Isso, para eles, era castigo. Então, naquela época, se acreditava num Deus que podia ser ora bom, ora mal, ora misericordioso, ora vingativo, sempre de acordo com as atitudes que se tinha. Então a gente vê um Deus humanizado, né? Os homens fizeram um Deus à sua imagem e projetaram aquilo de que eles seriam capazes nesse Deus. Só que o que a gente sabe? O que a doutrina espírita nos mostra? Ela nos mostra que essa recompensa ou esse castigo não nos são dados senão por nós mesmos. E como é que nós nos recompensamos ou como é que nós nos castigamos? Na medida em que a gente evolui ou estaciona, de acordo com as escolhas que a gente faz ao longo de nossas muitas encarnações. Então, se fazemos escolhas erradas, podemos
ter que repetir toda aquela prova que estávamos querendo, né? Na dita encarnação, a gente vai ter que repetir, tal qual o aluno que não é bem sucedido e precisa repetir de ano. Só que ao invés de ano, a gente vai repetir uma existência inteira, porque não fomos capazes de cumprir aquela prova. Não há maior castigo que esse para um espírito que entende que a sua vida é imortal. Mas a gente falou do que era, né, o que significava ser rei, o que significava observar essas leis divinas para Pilatos. Para Jesus, como é que será que Jesus, o que será que significava observar as leis divinas para Jesus? Para ele significava ir ao encontro do reino de Deus dentro de cada um de nós. De que forma? Amando e fazendo o bem. Então a gente vê que Pilatos mostrava seu poder pela força, Jesus pelo exemplo. Nesse capítulo, nas instruções dos espíritos, nós vamos encontrar uma mensagem de um espírito que assina uma rainha de França. O título da mensagem é Uma Realeza Terrena, tema sobre o qual nós estamos refletindo nesse dia de hoje. Ali nós vamos observar, nesta mensagem, um relato precioso de um espírito que vestiu a roupa de rainha em sua encarnação anterior e que só se preocupou com a vida física. O que a gente observa é que essa rainha vem nos dizer que ela faliu em sua prova, né? E por que ela faliu? Diz ela que por conta do orgulho. E agora, na pátria espiritual, em erraticidade, a gente sabe que quando a gente desencarna, após aquele período de perturbação que varia de acordo com a evolução espiritual, com o desapego aos bens materiais que nós tivemos, né, quando encarnados, o espírito tem tempo para refletir muito acerca de suas vidas, acerca daquilo que ele fez e que ele deixou de fazer. Ele se encontra, então, nesse estado de erraticidade, ou seja, é o momento em que ele fica na pátria espiritual, aguardando a oportunidade de novamente reencarnar. Então, nesse momento que a gente observa, é a rainha de França refletindo acerca de sua última encarnação. E ela chega à conclusão que o que ela levou da sua realeza terrena para a pátria espiritual foi, como ela mesma diz, nada. Ela não levou nada. Porque ela achava que, uma vez rainha, quando encarnada, ela também seria recebida na pátria espiritual com aquela mesma deferência, ou seja, ela julgava que continuaria rainha. E aí ela fala de sua desilusão e como ela se sentiu humilhada quando, em vez de ser recebida como soberana, ela pôde constatar que acima, mas olha só, não era acima, era muito acima dela, estavam homens que ela julgava insignificantes. E ela desprezava esses homens quando estava encarnada por eles não terem sangue nobre. Então, a nossa primeira observação, a nossa primeira reflexão acerca disso que a rainha disse, o motivo de sua queda foi o orgulho.
Ou seja, o fato de ter poder, dinheiro e status social a levou a sentir-se superior aos demais companheiros de jornada. Aí eu fiquei pensando e divido com vocês meus pensamentos. Eu fiquei pensando em quantos de nós, alguns de nós, vindos de uma infância pobre, a gente consegue alcançar isso que a rainha alcançou, A gente consegue alcançar, quando adultos, poder, dinheiro, status social. E aí a gente simplesmente se esquece de tudo que a gente passou em nossa vida até aquele momento. Até o momento em que nós conseguimos o poder, a riqueza, status. E aí a gente acaba por humilhar, assim como a rainha de França, a gente, quando chega ao poder, muitos de nós começamos a humilhar aqueles que trabalham conosco em casa ou fora da nossa casa. A gente esquece, por exemplo, do bom dia ao porteiro. A gente não olha nos olhos naquele que faz a faxina no nosso trabalho. A gente não sorri para a moça do café. Aliás, a gente nem se dá o trabalho de descobrir ou de saber o nome da moça que serve o café. A gente se descuida de quem cuida dos nossos lares. Às vezes todos os dias, às vezes alguns dias na semana. Não paramos para saber como está aquela pessoa, como anda a sua vida. Porque, na verdade, ainda estamos muito ocupados em conversar com aqueles que achamos ser tão importantes, tão nobres, como disse a rainha, quanto nós. E aí, os demais, aqueles que se encontram ao nosso entorno, continuam invisíveis. Provavelmente, após suas reflexões, a rainha descobriu que havia virtudes fundamentais a serem conquistadas, conforme relato dela própria. Ela fala de abnegação, de humildade, de caridade e de benevolência. Porque, segundo ela, nenhum espírito superior está interessado em saber que posição ocupamos quando estávamos encarnados. Quem fomos nós? O que eles querem saber é o bem que nós fizemos e as lágrimas que enxugamos. E aí a rainha ainda fala que os homens correm incessantemente com o intuito de acumular bens, achando que aquilo ficará com eles para sempre. Só que, segundo ela, isso tudo é ilusão, porque o que se leva é apenas aquilo que se conquistou. Então, levamos de volta para nossa casa verdadeira as virtudes que conquistamos, mas também os defeitos, os vícios que tentamos vencer durante várias encarnações. E aí, ao final, ela pede que quem está lendo aquela mensagem se compadeça não apenas dela, mas que de muitos outros que, como ela, faliram. Então ela pede ajuda com nossas preces, através de nossas preces. Eu proponho agora, já que nós escutamos e vimos o relato da rainha de França, eu proponho agora uma comparação com outro relato também
precioso deixado por Kardec em sua obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde ele coloca exemplos de espíritos que se sentiam felizes no mundo espiritual. Então, lá nessa obra O Céu e o Inferno, nessa segunda parte, Kardec coloca, ele agrupa vários espíritos de acordo com seus sentimentos. Então a gente vai encontrar um grupo de espíritos sofredores, suicidas, felizes, enfim. Olhando, observando, estudando esse livro, nós temos relatos preciosos do que essas criaturas e como elas se sentem, né, em estando na pátria espiritual. Então nós vamos falar agora de um espírito que assina Paula, vírgula, Condessa de... três pontinhos. Então, ela diz, né, que o seu nome era Paula, se diz Condessa, mas não diz Condessa de onde. E a Paula, agora vamos nos lembrar que era um espírito que se sentia feliz no mundo espiritual. Então vamos ver o que esse espírito tem para nos contar. Essa condessa foi evocada 12 anos após o seu desencarne. E ela conta que, mesmo sentindo, né, estando ali, sentindo essa felicidade, que a gente sabe que na verdade é uma felicidade relativa, ela tinha consciência de que ainda estava muito longe do último degrau, né? Ela ainda tinha muito a caminhar para sentir essa felicidade que a gente tanto quer, né? Essa condição de espírito puro, né? De chegar nessa ordem superior. Mas ela diz que ela não se recorda de, em sua última encarnação, ter tido ou sentido algum desgosto, algum tipo de amargura, porque ela tinha tudo aquilo que constitui felicidade para nós encarnados na Terra, ou para muitos de nós. E aí ela questiona, ela diz assim, mas o que é essa felicidade que vocês sentem perto dessa que eu experimento aqui? E aí ela conta que das assembleias de espíritos resplandecentes que apareciam à sua frente, cujo brilho nós não teríamos condição de suportar. Ela fala também dos passeios dela, sempre rápidos como um raio, enquanto nós, encarnados, carregando esse peso que é o nosso corpo, caminhamos vagarosamente. Ela nos conta que seu sentimento, estando na pátria espiritual, era de respirar amor, confiança, e tudo era sinceridade. Mas depois ela nos conta que não foi sem lutas que ela chegou até o lugar onde ela se encontra nesse momento, até o lugar em que ela pode sentir isso que ela está sentindo. Diz ela que durante várias existências ela passou por provas de trabalho, de miséria, provas essas que ela escolheu voluntariamente para que sua alma fosse fortalecida e purificada. E ela teve a felicidade de sair dessas provas vitoriosas. Mas conta-nos ela que faltava, que restava uma a suportar. Segundo ela, a mais perigosa de todas, a da fortuna e o do bem-estar material. Mas de um bem-estar sem nenhuma amargura. E diz ela, ali residia o perigo. Ela diz que ela venceu essa prova. Ela conseguiu vencer. Mas nos alerta sobre a dificuldade que é vencer essa prova. E aí ela nos aconselha a pedirmos essa prova da fortuna
quando já estivermos mais amadurecidos, que nós não peçamos essa prova demasiadamente cedo. E faz um alerta àqueles que estão vivendo essa prova da riqueza neste momento na Terra, dizendo que tenham sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na Terra. Então a gente observa o que esse espírito sentia por ter vencido essa prova. Que sensação boa, que sensação de felicidade esse espírito estava sentindo. E aí agora vamos então fazer esse comparativo que eu propus, né? Entre a rainha de França e a Condessa Paula. Enquanto a gente observa que Paula estava preocupada com a vida futura, a rainha só pensava nos bens terrenos quando estava encarnada. E o que a rainha nos mostra com isso? Ela nos mostra o quanto nós somos falíveis. A rainha mostra através do seu relato o lado sombra que ainda, porque um dia não vai mais, mas esse lado sombra ainda habita em nós. Já Paula mostra que um dia nós chegaremos onde ela está agora, onde ela estava naquele momento, e nós podemos chegar muito além. Então Paula é esperança. Paula é a certeza que a doutrina espírita nos dá de que nós somos espíritos imortais, em evolução, e que a nossa chegada à condição de espíritos felizes só dependerá das escolhas que estamos fazendo agora. Vai depender das sementes que a gente está plantando, do bem que a gente está distribuindo, das lágrimas que nós estamos secando e do amor que espalhamos ao longo dessa existência. O Espiritismo, meus amigos, veio completar o ensino do Cristo. E ele fez isso quando os homens aqui encarnados já se mostravam maduros o suficiente para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Como assim, Marta? Não existe a fé? Claro que existe. Só que essa fé é raciocinada. O Espiritismo nos mostra que nós não precisamos saber de alguma coisa ou crer em alguma coisa porque esses ensinamentos nos foram passados desde nossos avós. Ele diz pra gente que a gente pode sim aprender aquilo que o Cristo nos deixou, mas analisando, pensando. Quando a gente entender que a vida não termina ao fim de um momento físico, frente à eternidade, a gente vai arrumar a nossa mala com muito mais cuidado para essa viagem de volta inevitável para a nossa verdadeira casa. Porque a única certeza que nós temos hoje é que nós vamos desencarnar um dia. E aí a grande pergunta é: o que nós estamos colocando nessa mala, para essa viagem inevitável de volta para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual? Obviamente que quanto mais virtudes a gente conseguir adquirir, e quanto menos paixões, quanto menos vícios a gente deixar para trás,
mais leve a nossa mala vai ficar. Que a gente consiga, através do legado do Cristo, irmos nos transformando em seres humanos mais fraternos, mais amorosos, mais solidários. Porque nós sabemos, através da obra kardeciana, que somos espíritos em evolução, com o objetivo de trabalharmos para que neste mundo em que vivemos haja menos desigualdades e mais amor. Porque nós não conseguiremos, amigos, ser felizes, ainda que relativamente, enquanto ao nosso lado houver ódio, houver guerras, houver preconceito e houver fome. Trabalhemos, meus amigos, pela paz do mundo, que, como canta Nando Cordel, começa em cada um de nós. Para que a gente termine essas reflexões de hoje, eu escolhi um poema que tocou fundo meu coração. O título é Mãe. Nunca encontrei alguém que te igualasse no tesouro de afeto e de carinho. Ah, quanto me atrasei para encontrar-te, anjo renovador do meu caminho. Um dia retirei-me de teus braços, a ver lá fora o que eu não conhecia. Palmas, salões, tertúlias e troféus, destaques e grinaldas de alegria, flor de emoção em versos juvenis. No sonho de atingir a vida a dois, parecia que as festas me adornavam para as desilusões que viriam depois. Mas quando os desenganos me buscaram, em forma de amargura, abandono e mudança, lembrava-me de ti, a servir a humildade, e erguia-me de novo ao calor da esperança. Hoje torno a buscar-te, mãe querida, na luz de teu amor, alto e profundo. Dá-me a tua luz. Em ti encontro o próprio coração de Deus no mundo. Maria Dolores.